Nossa, Sim, a Ana está sendo A prestigiada Ana, a hoje Ana, por muitos pelo jeito, está com colegas. prestígio, viu? É, quase não tem pressão nenhuma, né? Ó, Boa tarde, o professor Tommy. Boa Zé Caetano tarde. está aí, Zé Caetano foi meu orientado, já defendeu. Tudo bom, Zé? Exato. Boa tarde, Beck. Como é que estão Tudo as jóia, coisas? graças a Deus. E Você você? já conhecia o professor George Detome? Eu já tive contato com o professor, sim, mas foi muito tempo atrás. Ah, Acho que foi tá. em um congresso. Eu Aham. lembro do professor. Que Legal. bom, que bom. Legal. Vivi, oi, estou à sua disposição, viu, querida? beleza. Então, deixa eu abrir meu script aqui, né, gente? Boa tarde a todos. Eu, professora Viviane, presidente da comissão examinadora, abro a sessão pública para a defesa do trabalho de conclusão de curso, disposição de estéreo e rejeito em cava de mineração, através do sequenciamento verde, a ser defendido pela aluna do curso de graduação em Engenharia de Minas da UFMG, Ana Luísa Madureira Batista. Eu quero agradecer aos membros da banca examinadora, ao co-orientador, engenheiro de Minas, José Caetano Neto, e aos professores Giorgio de Tome e Alizei Beck Nader, pelo aceite cordial em fazer parte da comissão examinadora na avaliação deste trabalho. Ana, eu passo a palavra para você, para que você possa dar início à sua defesa, e excelente apresentação, tá bom? Obrigada, Vivi. Vou compartilhar. Por favor, me avisa quando estiver aparecendo. Está vindo, tá certinho. Tá aparecendo já, então? Tá sim. Então tá bom. Boa tarde a todos. Meu nome é Ana, né? Vou apresentar meu trabalho de conclusão de curso pelo Departamento de Engenharia de Minas, da UFMG, intitulado Disposição de Estéreo e Rejeito em Cava de Mineração através do sequenciamento verde. Eu fui orientada pela professora Vivi e pelo engenheiro de Minas Caetano. Bem, aqui é a agenda que eu trouxe para essa apresentação. Vou falar brevemente da introdução, dos objetivos, da revisão bibliográfica, da metodologia utilizada, dos resultados e discussões obtidos, as conclusões e as referências bibliográficas. Bem, para começar com a introdução, a gente sabe que a história da humanidade ela é marcada pelo aproveitamento de recursos minerais visando o desenvolvimento tecnológico e o aumento da qualidade de vida. E é a mineração a atividade responsável pelo fornecimento de matérias-primas para diversas áreas e indústrias. Então, ela é uma atividade essencial para a manutenção do estilo de vida atual. Bem, a mineração, né, a indústria mineral, ela está inserida em um mercado global que deve gerar lucro para os seus acionistas. Isso envolve fazer um planejamento das atividades minerárias. E esse planejamento, ele visa gerar o maior lucro possível, atendendo a todas as responsabilidades socioambientais. Entretanto, algumas medidas socioambientais visando o uso consciente do meio, como, por exemplo, um plano de lavra que preze por utilizar apenas áreas de real necessidade e até mesmo um plano de fechamento de mina robusto, acabam sendo negligenciadas devido a alguns fatores, como, por exemplo, o elevado custo operacional de implementação de algumas metodologias, tecnologias, ou então a falta de regulamentação que estimule a execução dessas medidas e até mesmo a morosidade de fiscalização dos órgãos regulamentadores. Bem, e nesse contexto entre conciliação entre mineração e uso consciente da natureza, estão os rejeitos estéreis da mineração, que são pontos de atenção. A geração de estéreis e rejeitos no ciclo da mineração ela é inevitável. Necessariamente, esse material ele precisa ser disposto em algum local. E, adicionalmente, com a diminuição dos teores das jazidas, é preciso movimentar cada vez maiores massas, o que vai gerar maior quantidade desses materiais. Então, é de suma importância estudos técnicos de novas alternativas de disposição desses materiais ou formas de reutilizá-los. Bem, esse trabalho vai trazer uma nova alternativa. Como objetivo, o objetivo geral do trabalho foi apresentar um estudo mostrando a possibilidade de disposição de estéreo e rejeito dentro da cava e de maneira concomitante à evolução da lavra. E para isso foi proposto um estudo comparativo de dois cenários de sequenciamento de uma mina, sendo um cenário composto pelo sequenciamento tradicional e outro cenário considerando as condições para a disposição de estéreo e rejeito dentro da cava.
chamado de metodologia de sequenciamento verde. E para atingir esse objetivo, pretendeu-se, então, identificar na mina proposta para estudo as áreas potenciais para exaustão, então definir áreas para disposição do estéreo e rejeito. Em sequência, avaliar comparativamente os resultados dos dois sequenciamentos abordados, considerando ganho ambiental, estudo financeiro através do VPL, né, do valor presente líquido, e a possibilidade de esterilização de reservas potenciais. E, por fim, discutiu-se vantagens e desvantagens do sequenciamento verde. Bem, sobre a revisão bibliográfica, entrando um pouquinho no sequenciamento tradicional, o que é o sequenciamento, né? Ele vai enxergar a mina do início ao fim da sua vida útil, quando a gente se pensa em planejamento de lavra de longo prazo, prezando pela sequência de extração que retorne o maior VPL para a empresa, ou seja, a atratividade econômica nesse cenário, em geral, ela é representada pelo maior VPL que a metodologia vai trazer, que o trabalho irá proporcionar. Ele é feito visando metas de produções e restrições operacionais, e, em geral, alguns parâmetros socioambientais ficam em segundo plano. No planejamento de longo prazo, ele deveria ser baseado em uma abordagem integrada do processo, levando em consideração não só os dados técnicos ou econômicos, mas também os dados socioambientais mais recentes, ou seja, dentre todos os parâmetros que são levados em conta, como informações de depósito, modelo financeiro, restrições técnicas e operacionais, um modelo de avaliação de impacto socioambiental que visa alinhar o planejamento socioambiental ao longo do ciclo de vida da mina, ele também deveria ser analisado. Isso porque o tipo e a magnitude dos impactos socioambientais, eles estão intimamente relacionados às várias características específicas do local, que devem ser identificadas, analisadas e modeladas ainda na fase inicial do planejamento. Essas características poderiam ser, por exemplo, características da fauna e flora e até características culturais da comunidade no entorno. Bem, aqui nesse cenário de sequenciamento tradicional, é bom lembrar que eu falei que em geral os trabalhos eles visam ter o maior VPL. Já na metodologia de sequenciamento verde, ela também enxerga a mina do início ao fim da sua vida útil, prezando por uma sequência de extração que vai retornar agora o melhor resultado para a empresa, que não necessariamente é apenas o maior VPL. Essa metodologia, ela visa um planejamento de mina integrado e com estratégias que têm como objetivo incorporar todos os fatores modificadores, especialmente os aspectos socioambientais, nas decisões, né, da lavra. Bem, então, esse é o melhor resultado, ele significa que todos os fatores modificadores juntos que vão determinar o valor do negócio. E esse valor, ele não é mais só apenas o VPL, o valor presente líquido, que é a parte econômica. Ele também são valores socioambientais. Bem, eu vou mostrar uma figura ilustrativa, né, do sequenciamento tradicional e do sequenciamento verde posteriormente. Um pouco visualmente, a metodologia de trabalho. Aqui a gente tem o plano diretor da mina, que ele é a representação de todo o planejamento do desenvolvimento de uma operação. Nele vai estar contido algumas informações referentes à concepção do projeto, como, por exemplo, localizações das estruturas e informações técnicas e operacionais. Esse plano diretor, ele vai alimentar o planejamento de lavra, que vai dar as diretrizes para os trabalhos de sequenciamento de mina. Esse é um processo cíclico e ele é refeito com certa periodicidade. Bem, feito essas etapas, elas vão alimentar um plano de fechamento de mina e as necessidades de licenças sociais de operação. E a partir daí, a sociedade e as demais partes interessadas, elas vão ser integradas nesse processo. Já a abordagem do sequenciamento verde, ele visa integrar todo esse processo, ou seja, o plano diretor ele servirá como base para coordenar as atividades de planejamento de lavra e sequenciamento de mina. Essas atividades são feitas já visando o fechamento de mina e as licenças sociais de operação, e concomitantemente a isso tudo, as sociedades e as demais partes interessadas, né, os stakeholders, eles estarão integrados e sendo comunicados no processo desde o início da concepção do projeto. E desde o início dessa concepção já se pensará em devolver, na forma como irá ser a devolução do meio e a forma e o bem-estar da comunidade.
Bem, o sequenciamento verde ele tem sido discutido por diversos profissionais e empresas do setor. Recentemente, ano passado, em 2020, a revista Brasil Mineral, ela promoveu um webinar sobre sequenciamento verde, que inclusive os professores aqui presentes, professor Beck e o professor Tommy, eles participaram da organização do evento, mas também fizeram palestras excelentes sobre o tema. E é importante citar esse sequenciamento aqui, porque boa parte das informações que eu trouxe sobre o sequenciamento verde, elas foram retiradas desse webinar, e ele foi uma motivação para esse trabalho, para a construção desse trabalho. Em relação, o tema desse trabalho é dispor estéreo e rejeito em fundo de cava. Então, como vantagem dessa metodologia, tem-se a estabilização das paredes da cava, a facilidade em recuperar as áreas lavradas concomitantemente ao avanço da lavra e a redução dos riscos de uma disposição de barragem, da disposição em barragem ou pilha de estéreo. Como desvantagem, eu trouxe aqui a logística de extração de minério, o fato de que nem todas as cavas elas são propícias para a disposição de resíduos, né, em fundo de cava, e a possibilidade de esterilização de recursos e reservas potenciais. Bem, alguns países, como por exemplo o Canadá, consideram a disposição de resíduo de mineração em fundo de cava como uma boa prática, e os órgãos ambientais, como por exemplo do Canadá, eles têm nos seus códigos de conduta de mineração, né, que eles encorajam as mineradoras a conceberem projetos de disposição de rejeitos e estéreis em fundo de cava como locais potenciais para disposição. Vou falar um pouquinho sobre a metodologia utilizada no trabalho. O estudo foi feito na mina do Sapo, da Anglo-América, que está inserida no sistema Minas-Rio, com operações de minério de ferro localizadas aqui em Minas Gerais, em Conceição do Mato Dentro, e no Rio de Janeiro, no Porto do Açu, em São João da Barra. Aqui ao lado tem uma imagem dos direitos minerais da Anglo-América, mas que posteriormente eu vou trazer com maior foco os direitos minerários. É uma cava a céu aberto de minério de ferro. As litologias foram divididas em 4 grupos principais: o minério friável, que está localizado na parte superior do depósito, o minério compacto na parte inferior do depósito, a canga mineralizada e o estéreo. A mina do Sapo ela é dividida em 2 fases: a fase 1, ou a fase do friável, que está localizada na parte superior do depósito, né, de minério friável, e a fase 2, ou fase do compacto, que é de minério compacto, e localizado na parte inferior do depósito. Bem, aqui começa uma premissa muito importante do trabalho, porque propor essa metodologia de sequenciamento verde, da forma como o estudo está trazendo na fase 1, poderia inviabilizar ou até esterilizar parte da reserva disponível para a lavra da fase 2, ou seja, o estudo foi feito na fase 2, na fase do compacto. Vou mostrar aqui a sequência de trabalho. Primeiro, fez-se a otimização de cava final, utilizando o algoritmo de Last-Grossman no software NPV, e também foi feita uma análise da cava final e a sua localização. Posteriormente, foi feito o sequenciamento no software MinePlane, né, o MineSite, com a criação dos pushbacks. Então, gerou-se 2 cenários de sequenciamento e construção das pilhas de estéreos. O primeiro cenário foi o sequenciamento tradicional, em que o software ele ficou livre para movimentar esses pushbacks. E o segundo cenário foi o sequenciamento verde, em que foram criadas restrições de períodos de entrada nas frentes de lavras para forçar a exaustão de áreas preferenciais. E, posteriormente, comparou-se os resultados obtidos, analisando a possibilidade de esterilização de reserva, a comparação econômica do VPL e a comparação ambiental da disposição em fundo de cava. As premissas utilizadas: a produção anual total de ROM, né, de cerca de 70 milhões de toneladas, com 31% de ferro, com até 1,8% de alumina e 0,04% de fósforo. Isso foi feito para atender às restrições da usina e da produção de pellet feed. No sequenciamento tradicional, foi setado para ter até 150 milhões de toneladas de movimentação total anual até o 25º ano, com uma REM inferior a 1,20. No sequenciamento verde, essa premissa também foi adotada, entretanto, até o 20º ano. Isso porque, após o 20º ano, para que o software conseguisse fazer a exaustão das áreas preferenciais, não se preocupou com a manutenção da estabilidade da REM, nem da movimentação de massa total. Porque, após o 20º ano, se a gente continuasse com essa movimentação, o software não conseguia
respeitar nossas premissas e continuar sequenciando. E essa estratégia foi traçada para que os resultados do fluxo de caixa não sofressem muito impacto comparado com o sequenciamento tradicional. Porque outros cenários foram testados, entretanto, os cenários representaram um VPL muito discrepante do sequenciamento tradicional, então a forma mais interessante de trazer, né, sendo uma forma atrativa, foi essa metodologia. E muito importante citar que o título do trabalho é disposição de estéreo e rejeito. Entretanto, como a geração de rejeito é alta, para a comparação de ambos os cenários, nesse estudo quantificou-se apenas a geração de estéreo ao longo da lavra para disposição em fundo de cava. Então, considerou que o rejeito ainda estaria sendo disposto em forma de pilhas de rejeito filtrado ou em barragens. Bem, agora sobre os resultados e discussões obtidos. Falando na primeira etapa do trabalho, que é a otimização da cava final, primeiro gerou-se a cava final da fase 1, que serviu como topografia inicial para a geração da cava final da fase 2. Esse foi o sólido obtido da cava do compacto, né, da fase 2. E aqui à esquerda tem uma seção vertical típica da mina do sapo. Essa seção vertical está localizada aqui na imagem, está mostrando, um pouco pequena, né? Mas está mostrando, uma seção nessa direção, aqui na área 2, que eu vou falar posteriormente. Aqui em azul tem a cava do friável, com majoritariamente minério friável. Em vermelho tem a cava do compacto. O objeto de estudo, então, é essa região, né? Entre as cavas, já que a gente está falando da fase 2. Em amarelo tem o estéreo e em laranja tem uma canga mineralizada. Talvez as imagens aqui na apresentação tenham ficado um pouco pequenas, mas no trabalho, no documento, né, elas estão um pouco maiores, mais fáceis de visualizar. Essa imagem aqui de localização, ela é muito importante para esse trabalho. Aqui em vermelho está mostrando a cava final da fase do compacto. Em amarelo está mostrando a unidade de conservação da Serra da Ferrugem. Aqui a gente já consegue observar que essa unidade de conservação está muito próxima a essa cava final da área sul. Em azul, tem-se os direitos minerários que a empresa possui até o momento. A gente também repara que ele está muito próximo dos limites da cava final aqui da região ao sul. Essas premissas vão ser muito importantes para esse trabalho, essa observação, né, da localização da cava final. E aqui, já entrando na etapa de sequenciamento, com a criação dos pushbacks. Eles obedeceram alguns critérios nessa criação. Primeiro, como eu estava falando, a região ao sul da mina do Sapo, ela está limitada a oeste pela unidade de conservação Serra da Ferrugem e também está nos limites dos direitos minerários, ou seja, dispor material em fundo de cava poderia significar esterilização de reservas e recursos potenciais. Isso porque, como a mina tem um tempo de vida longo, pode ser que a empresa consiga obter outros direitos minerários aqui, fazer novas campanhas de sondagem, e essa cava final pode ser maior do que está localizada, do que essa que está representada aqui. Ou seja, dispor material aqui inviabilizaria uma possível lavra, né, futura. Para ambos os cenários de sequenciamento, então, criou-se um pushback nessa região, já que essa região ela não vai interferir na metodologia do trabalho. Então, essa região ela ficou livre para movimentar. Em sequência, a região central e norte da mina do Sapo, elas foram divididas em 3 áreas, a área 1, área 2 e a área 3. Essas áreas estão afastadas da unidade de conservação da Serra da Ferrugem, elas não possuem limitações quanto aos direitos minerários e também elas já possuem muitos estudos quanto à malha de sondagem. Então, configuram-se como boas regiões para dispor material em fundo de cava. Bem, a área 2, ela é que possui maior quantidade de estéreo. Eu vou mostrar a cubagem no próximo slide. Mas, então, essas áreas 1, 2, 3 e 4 foram criadas, então, os pushbacks 1, 2, 3 e 4. E a área 2 é a que possui maior quantidade de estéreo. Para o sequenciamento tradicional, esses pushbacks ficaram livres para movimentar. Mas, para o sequenciamento verde, a metodologia traçada foi que o estéreo seria disposto no fundo de cava das áreas 1 e 3.
Ou seja, no sequenciamento verde foi criada uma relação de precedência dentro do software dos pushbacks, ou seja, os pushbacks ficaram livres para movimentar, exceto o pushback 2, que ele foi setado que a lavra ocorreria após a lavra do pushback 1 e pushback 3. Claro que dentro do que o software consegue rodar, né, para atingir aquelas premissas, aquelas restrições que eu falei anteriormente. Aqui, como eu disse, a cubagem desses pushbacks. O pushback 2 ele tem 60% do estéreo total dessa fase do compacto, com cerca de 1,6 bilhões de toneladas de estéreo. O pushback 1 ele tem cerca de 510 milhões de toneladas de estéreo, o pushback 3, 545 milhões de toneladas, e o pushback 4, cerca de 3,5 milhões de toneladas. Bem, já entrando nos resultados da geração dos cenários de sequenciamento, primeiro em relação ao sequenciamento tradicional. Lembrando que nesse cenário o software ele ficou livre para fazer as movimentações dos pushbacks. O VPL acumulado aqui foi de 12,02 bilhões de dólares, com 2,19 bilhões de toneladas de minério e 2,50 bilhões de toneladas de estéreo. Aqui eu vou mostrar um vídeo da sequência de extração de lavra, aqui lembrando que aqui eu coloquei para ficar mais didático, né, para a gente ver os sólidos gerados das lavras anuais, vai ocorrer de baixo para cima, e aqui foi acumulado de 5 em 5 anos para a gente conseguir visualizar onde que a lavra está acontecendo, né? Então, a gente vai perceber que, com exceção do pushback 4, ocorre lavra em todos os demais períodos, ou seja, não houve exaustão de nenhuma área. E, exceto na região rosa, que vai aparecer aqui embaixo agora, que é o pushback 4, o software optou por lavrar ele totalmente, o pushback 4, nos 5 primeiros anos, ocorreu a lavra total nos 5 primeiros anos. Em relação à construção das pilhas de estéreo, todo o estéreo gerado ele foi disposto em duas PDEs, a PDE Sul e a PDE Norte. A PDE Sul ela irá acomodar todo o estéreo lavrado nos primeiros 10 anos, e a PDE Norte ela acomoda o estéreo dos demais períodos, ou seja, do ano 11 ao ano 31, que seria a vida útil dessa fase do compacto. Aqui tem a configuração das PDEs. A PDE Sul, a estratégia traçada foi ela continuar com a mesma configuração em ambos os cenários do sequenciamento, para que a análise fosse feita apenas na PDE Norte. E a PDE Norte, aqui, o ponto mais importante é destacar que a área que ela ocupou foi de cerca de 1.150 hectares. Esse número vai ser importante para comparar com o próximo cenário de sequenciamento, que é o sequenciamento verde. Lembrando que o objetivo desse cenário foi exaurir porções da Minas para permitir que a disposição de estéreo dentro da cava ocorresse simultaneamente com a lavra na porção restante. Então, aqui o software, como resultado, ele respeitou a precedência dos pushbacks, ou seja, aquelas precedências que eu falei, que o pushback 2 ele ia ser lavrado apenas após a lavra do pushback 1 e do pushback 3, ele respeitou esse critério, essa premissa, e o VPL como resultado, né? O VPL acumulado foi de 12,01 bilhões de dólares, com cerca de 2,13 bilhões de toneladas de minério e 2,56 bilhões de toneladas de estéreo. Aqui o mesmo vídeo mostrando a sequência de extração, sólidos acumulados de 5 em 5 anos. O pushback 2, ele foi exaurido ao final da vida útil da mina, ou seja, com 31 anos. O pushback 1, no 25º ano. O pushback 3 no 15º ano, e o software, assim como o sequenciamento tradicional, aqui em rosa, o pushback 4, o software optou por lavrar nos primeiros 5 anos toda a massa. Bem, em relação à construção, né, das PDEs, todo o estéreo gerado nesse cenário, ele foi disposto agora em 4 PDEs, 2 PDEs fora de cava, a PDE Sul e a PDE Norte, e 2 PDEs dentro de cava, a PDE no fundo de cava da área 3, e a PDE no fundo de cava da área 1. A PDE Sul e a PDE Norte, elas acomodam o estéreo lavrado nos 15 primeiros anos, lembrando que a estratégia foi manter a configuração da PDE Sul, e a PDE Norte, ela foi alterada.
E aqui, a área da pilha agora ocupou cerca de 650 hectares. Lembrando que no sequenciamento tradicional, ela ocupou cerca de 1.150 hectares e aqui 650 hectares. Bem, a PDE no fundo de cava da área 3, ela vai acomodar o estéreo lavrado do ano 16 ao ano 25, e a PDE no fundo de cava da área 1 e a PDE Norte acomodam o estéreo lavrado do ano 26 ao ano 31. As PDEs no fundo de cava, elas conseguem acomodar 39% de todo o estéreo gerado no sequenciamento, porque os volumes que essas PDEs conseguem suportar, né, de material, é cerca de 425 milhões de metros cúbicos. E essa é a justificativa do porquê a PDE Norte, ela teve a área da pilha foi inferior à área no sequenciamento tradicional. Bem, a comparação dos resultados, a esterilização de reservas, né? É uma premissa muito importante para o sequenciamento verde. Isso porque áreas sugeridas para disposição em fundo de cava, nesse estudo, que no caso foi a área 1 e a área 3, elas já possuem um bom estudo da malha de sondagem e foi feita também uma análise dos direitos minerais que a Anglo tem até então. Então, configurou-se como uma área sem recursos, sem risco, né, de possíveis recursos e reservas potenciais. Seria muito vantajoso ambientalmente dispor material em fundo de cava, por exemplo, na área 4 também, mas isso pode trazer perdas econômicas, porque, como eu disse, tendo possibilidade de uma lavra futura com mais estudos de sondagem aqui, a perca desse material que poderia ser lavrado poderia trazer grandes perdas econômicas nessa região. Por isso que é tão importante fazer uma análise das áreas em relação à sondagem e até mesmo aos direitos minerários, como foi feito. Bem, em relação à comparação econômica do VPL, houve pouca ou quase nenhuma diferença de VPL, a diferença de aproximadamente 0,08%. Aqui nesse gráfico, a gente visualmente, a gente quase nem percebe, né, a diferença entre as curvas, uma está sobreposta à outra, porque lembrando, o sequenciamento tradicional, ele resultou em um VPL acumulado de 12,02 bilhões de dólares, e no sequenciamento verde, 12,01 bilhões de dólares. Essa pequena diferença do VPL pode ser atribuída à forma de guiar o sequenciamento, porque, como eu disse, outros cenários foram testados, fazendo com que as áreas fossem lavradas em um período anterior ao que foi proposto aqui, mas esses cenários apresentaram um VPL muito discrepante, ou seja, não apresentou um resultado economicamente atrativo em comparação com o sequenciamento tradicional. E também não se pode afirmar que a metodologia de sequenciamento verde sempre apresentará um VPL discrepante à metodologia tradicional, porque o que eu esperava no início do trabalho fosse que o VPL fosse muito discrepante, mas a forma de guiar o sequenciamento verde impacta muito nesse fator. E os resultados econômicos, então, eles dependerão de datas limites para exaustão de áreas e também das movimentações de massas que são admissíveis operacionalmente para uma determinada operação. E por último, fazendo a comparação ambiental, né, da disposição em fundo de cava, esse estudo buscou principalmente apontar a redução de áreas para disposição de estéreo e rejeito, lembrando que a PDE Norte foi escolhida para comparação, a PDE Sul permaneceu com as mesmas configurações, e o sequenciamento verde apresentou êxito, porque ele reduziu em cerca de 500 hectares a área necessária para dispor o material. Na área, o sequenciamento tradicional, a área ocupada pela pilha foi de cerca de 1.150 hectares, enquanto no sequenciamento verde de 650 hectares, representando uma redução de 44%. E isso foi possível, uma vez que as PDEs no fundo de cava, elas conseguem acomodar 39% de todo o estéreo gerado no sequenciamento. Bem, como conclusões, tem-se que o estudo permitiu, então, testar uma nova metodologia alternativa ao tradicional planejamento de mina, através da metodologia chamada de sequenciamento verde, mostrando possibilidades de disposição de estéreo dentro da cava de maneira concomitante à evolução da lavra.
Bem, a metodologia ela não pode ser aplicada a todas as minas, já que cada cava e cada tipo de material possuem características singulares. Entretanto, para as cavas em que a metodologia é aplicável, pode-se concluir que o sequenciamento verde, da forma como foi utilizada nesse estudo, ela sempre retornará a ganhos socioambientais, uma vez que dispor material em fundo de cava, ela sempre diminuirá o material, né, que ia ser disposto em PDEs ou em barragens, por exemplo. A viabilidade econômica dessa metodologia ela dependerá de diversos fatores, dentre eles o posicionamento geológico da jazida, a configuração da cava final, as datas limites de exaustão diárias, os limites de movimentações de massa e, como eu disse, a forma de guiar o sequenciamento que vai impactar fortemente no VPL. É uma metodologia polêmica, mas tem como objetivo trazer uma nova abordagem para a mineração. Então, o fator econômico ele é muito importante, sim, mas deve-se quantificar o valor de uma empresa também de forma social e ambiental. E essa metodologia traz essa tentativa de mitigar os impactos ambientais e usar ferramentas criativas para o planejamento de lavra. O que é de extrema valia para o cenário atual, em que a mineração ela passa por dificuldades de aceitação perante a sociedade e dificuldades de licenciamento de novas estruturas, principalmente devido ao histórico, né, recente dos diversos acidentes que têm envolvido a mineração, o que torna cada vez mais difícil a mineração da forma como está sendo feita ser aceita pela sociedade, também de licenciar novas estruturas, né? E como recomendações de trabalhos futuros, sugerem-se verificar o impacto da diminuição das áreas da pilha de estéreo em relação às questões de licenciamento ambiental, verificar os perfis de transporte e o dimensionamento da frota para analisar o provisionamento de equipamentos, verificar o custo de operação das 4 pilhas de estéreo sugeridas na metodologia do sequenciamento verde, esses 2 pontos, porque da forma como foi proposto, dimensionou-se, né, 4 pilhas de estéreo. Isso pode trazer maior dificuldade para a área operacional, aumentando o custo, e também impactar no perfil de transporte. Sugere-se também verificar as questões geotécnicas e hidráulicas relacionadas às pilhas de estéreo dentro da cava, bem como a necessidade ou não de diques e drenos de fundo, e também analisar, como eu disse, a motivação do trabalho inicial era analisar a disposição de estéreo e rejeito, mas aqui analisou só a disposição de estéreo, então também analisar a disposição de rejeito em fundo de cava, pensando talvez na filtragem do rejeito, então na disposição compartilhada com estéreo em fundo de cava. Esse é um cenário de muita importância, né, nesse cenário atual, tendo em vista a dificuldade de licenciamento de novas barragens e até mesmo de novos alteamentos, como eu disse, devido ao histórico recente de acidentes que tem envolvido mineração, barragens de rejeito. Então, esse é um cenário muito interessante de ser estudado. As referências bibliográficas utilizadas nesse estudo, nessa apresentação, né, foram essas, e obrigada. Muito bem, Ana. Obrigado pela sua apresentação. Então, agora, como é costume, né, eu passo a palavra para o nosso convidado externo, o professor George de Tome, da USP, membro dessa comissão examinadora, para que ele possa manifestar seus comentários, críticas e observações. Ok. Deixa eu ligar a câmera aqui. Ok, pessoal. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Agradeço a Viviane por ter lembrado do nosso nome. E eu quero parabenizar tanto a Ana quanto a Viviane pela qualidade do trabalho. É impressionante um trabalho de TCC. Eu, que oriento vários TCC, já estou repensando minha carreira de orientador de TCC, porque eu achei esse trabalho espetacular. Se vocês não falam nada e falassem para mim que era um trabalho de mestrado, eu ia examinar do mesmo jeito, porque está muito bem escrito, o texto está bem organizado e tem todos os elementos de um trabalho científico. Então, está de parabéns, muito legal, eu estou impressionado, quero também dizer que eu estou bem contente e orgulhoso, né, de ver jovens engenheiros de Minas
saindo aí para o mercado com esse nível de preparação e sofisticação. Parabéns, muito legal, é impressionante mesmo. Viviane, eu não sei a governança, se ela vai poder fazer alterações no texto com base nos nossos comentários, como que funciona? Pode sim. A Ana tem o tempo de 1 mês ainda para implementar todas as críticas, observações. Tá. Ok, não são muitas, não, mas algumas eu acho que são importantes, viu, Ana? Vamos lá. A primeira coisa é assim, eu acho antipático você falar que o sequenciamento tradicional busca o lucro, o maior lucro possível. Você falou isso. A gente busca o maior VPL, mas, puxa vida, né? Desde que eu comecei a fazer isso aí, eu sempre levo em conta fatores socioambientais, especialmente os ambientais. Sócios são mais comuns, mais recentes, mas os ambientais sempre fizeram parte. Então, é um pouco injusto com o engenheiro de Minas você falar que o sequenciamento tradicional, ele busca o maior lucro possível, ponto final. Isso não é verdade. Algum tipo de operação, eu te falo, que nem calcário para cimento, rocha ornamental, carvão, né? E outros tipos de bens minerais, eles buscam outras coisas sem ser o lucro máximo, o maior lucro possível. E outra coisa, como engenheiro de Minas, saindo agora, tem um aspecto ético do engenheiro de Minas que é muito importante. Seja o sequenciamento tradicional, seja o verde, seja qual ele que for. A gente, quando eu e o Beck estudamos, a gente tinha uma geração de professores que eles enfatizavam muito o aspecto ético no ponto de vista da lavra predatória. Você não pode ir atrás do lucro máximo. Você tem que ir atrás do melhor aproveitamento do bem mineral. E isso é a época que a gente formou. Então, realmente existe uma preocupação em maximizar o VPL, mas isso não é buscar o máximo lucro possível. Então, eu queria que você repensasse como você apresenta isso no texto. Eu entendi que você falou, você pode falar que você coloca todas as restrições e aí dentro desse ambiente de restrições você busca o maior VPL. Mas isso é diferente da busca do maior lucro, custe o que custar. Eu achei um pouco chocante ouvir isso na apresentação. E lembra do conceito de lavra predatória, tá bom? Que a gente tem que ser muito cuidadoso. Esse negócio aí, eu não sei, acho que eu vou perguntar para você, essa história da esterilização das reservas potenciais, né? Isso aí é um neologismo, tem alguma referência disso? Eu, pelo menos na literatura internacional, não conheço o conceito de esterilização de reserva potencial. A gente chega num detalhe que até o Beck vai reforçar depois, que não existe reserva potencial para começar, não existe esse conceito. E ainda por cima o tal do esterilização, você pode me explicar? Eu fiquei até um pouco em dúvida também, sempre que eu falei reserva potencial, né, eu li muito na bibliografia sobre recursos potenciais, que são áreas que seriam áreas potenciais, que teriam algum fator para ter algum tipo de minério, né, lá, mas a esterilização, a ideia é porque, por exemplo, se eu fizesse a disposição em uma região onde eu poderia ter uma lavra futura, onde poderia ter, por exemplo, futuros trabalhos de sondagem naquela região, como, por exemplo, né, aquela região ao sul que eu mostrei, como os direitos minerários ela está bem próxima à cava, se eu tivesse um aumento daqueles direitos e verificasse que teria trabalhos de sondagem ali e possibilidade de aumentar aquela cava naquela região, dispor material ali, esterilizaria uma possível lavra futura. Eu queria complementar o raciocínio da Ana, que a gente conversou muito sobre isso, e quando a gente estava discutindo o TCC, ela falou que aquela região sul da mina, por estar próxima de unidade de conservação, ainda tinha pouco conhecimento geológico. Então, era necessário fazer mais trabalhos de sondagem para delimitar melhor o corpo de minério. Então, ela estava com medo de escolher um pushback perto de uma unidade de conservação
e, entre aspas, enterrar o possível minério que poderia ser reconhecido posteriormente através de trabalhos de sondagem. Certo, Ana? Isso que eu entendi das nossas discussões. Isso mesmo. A ideia foi essa, né? Mas assim, eu não concordo com esse termo esterilização. Quem que está chamando? O Caetano? Fala. Caetano, isso. Deixa eu fazer uma complementação. Eu entendi o seu ponto, Tom. Realmente, quando a gente olha no linguajar nosso de reservas minerais, pelo conceito do JOR, pelo conceito do CRISCO, pelos conceitos de certificação de reserva, o termo realmente ele fica um pouco perdido, a parte de esterilizar reserva. Se pelos fatores modificadores ele ainda não foi imposto, colocado como reserva, ele não é uma reserva, é um recurso. Então, eu acho que o ponto é mudar um pouco a nomenclatura. A nomenclatura da frase. Não é esterilização de reserva propriamente dita. Tá? É esterilização de recurso mineral. Eu não usaria, esquece esterilização, porque parece que virou estéril. Isso não é, né? Nunca virou estéril. A ideia é porque o termo é muito utilizado aí eu faço meia-culpa, tá? Porque o termo é muito utilizado aqui na área profissional da empresa. Aqui em termos a nomenclatura não é uma nomenclatura científica, é uma nomenclatura de trabalho usual, que é o esterilizar seria simplesmente você impossibilitar uma futura lavra. Tá? Entendido, só que a gente está carregando... Eu tenho o nome aqui da USP, né? Mas eles aí têm o nome da UFMG e a gente tem que ser rigoroso nisso. Sim. Então, eu recomendo que vocês conversem e repensem isso, porque dá um conceito errado. Eu entendo totalmente o jargão, e provavelmente quando a gente fala quando eu falo junto num projeto prático, eu utilizo esse jargão, mas a gente está dentro de um guarda-chuva aqui, que a gente tem uma responsabilidade muito grande de formação dos novos talentos e das novas gerações de engenheiro de Minas. Mas tudo bem, vocês entenderam que não é tão grave, eu só quero que vocês repensem a nomenclatura. Tá bom, vamos lá. Escuta, outro comentário. Eu achei que o trabalho, que o texto e a apresentação tem muito marketing de software, tá? Se eu ainda fosse vendedor de software, eu ia ficar muito feliz ou muito chateado, entendeu? Mas, assim, não é necessário, pessoal. Um documento científico, ele faz uma referência à ferramenta que você usa. E depois você fala o software de otimização, o software de sequenciamento, sei lá eu. Mas não é toda hora eu estou vendo o nome lá dos caras como se fosse nome comercial, entendeu? Por favor, tomem cuidado com isso. Isso é totalmente diferente do que o nome da empresa que está dando apoio institucional. Isso tem que promover, é uma coisa espetacular ter assim, a facilidade e a indústria vendo valor dentro da universidade. Acho que isso tem que valorizar. Agora, o software não, eu sei, tá, que os caras estão ajudando, tá, beleza, fala uma vez ou põe no agradecimento, mas depois fala só da ferramenta, mesmo porque pode ser qualquer uma ferramenta, não é necessariamente essa ferramenta que fez. O campeão, Ana, não é o software, o campeão é você, a campeã é você, é o engenheiro de Minas, tá bom? Então, repensa no texto, porque isso me chama a atenção, tá bom? Tá bom, já entendi que é o NPV Scheduler, já entendi. Eu quero saber mais o resultado do que a ferramenta em si. Bom, aí vou puxar a sardinha para o meu lado de novo, tá? Inclusive, o Caetano mencionou aí, e de novo me deu uma apertada no coração. Pessoal, o Brasil é um dos países fundadores do CRISCO. Tá? A gente ingressou posteriormente, mas a gente estava na reunião de inauguração, a gente é considerado um país fundador. Então, a gente tem o nosso próprio código. Então, eu sei que JOR, que é maravilhoso, NI 43101, o SEK novo dos Estados Unidos, o CRISCO, que é internacional, tudo bem, mas a gente tem o nosso, que é o CBRR. Ana, por favor, o quadro do texto muda para CBRR. As referências incluem CBRR.
tá certo? É o nosso código. Tudo está lá, está em português, a gente não tem nem problema de nomenclatura. Então, solicito que vocês substituam o quadro do JORC, que eu sei que tem uma importância histórica, mas, puxa vida, vamos valorizar a nossa comissão aqui do Brasil, da CBRR, tá bom? Em termos do texto, Ana, se você pudesse abrir, não precisa mostrar para a gente, só abre aí para você ver o que eu estou falando, o item 232. Isso, e compartilha a tela com a gente. Isso, Ana. Muito beleza. bem. Eu achei uma coisa bem legal. Queria só... Qual item, professor? Ana? Desculpa. 232. Eu não peguei a página. 22. Olha, que legal. Você sabe como a gente chama esse... Qual é o nome normalmente que chama dessa função? É isso. Função benefício, né? Isso, exato. E achei espetacular. Isso é uma contribuição legal. Coloca lá o título do trem, né? Do trem, já estou falando mineiro. Definição do valor econômico dos blocos. Achei excelente. Que é muito mais sofisticado e representa mais a realidade do que um jargão que a gente usa de função-benefício. Entendeu? Então, me chamou a atenção que você usou esse nome sofisticado e correto, conceitualmente correto, né? E escorregou lá atrás na tal da esterilização. Então, eu queria chamar a atenção que eu gostei muito, porque isso é função-benefício, como a gente conhece, só que você colocou uma definição muito mais precisa e atualizada do que é, porque a gente não é função-benefício, a gente está colocando o valor econômico do bloco. Adorei isso aí, muito bacana. Ó, tabela 11 e 12, página 50, tá acabando, viu, pessoal? 58 e 59. Professor, fique à vontade, por favor, a gente está aprendendo também. Tá, mas não quero matar vocês de tédio. Ana, é o seguinte, olha essa tabela, a gente como engenheiro de Minas, a gente escreve texto, ninguém lê nada, eles vão direto nas tabelas, tá bom? Então, e aí você apanha na sua carreira com as tabelas que você escreveu, tá bom? Então, escrever tabela é mais importante que qualquer coisa na nossa profissão. E aí, olha um detalhe na sua tabela. Aí. Os valores de massa, eles estão separados por vírgula, né? Isso aí é uma nomenclatura inglesa, né? Ou americana. E, entendeu? Então, acho que eu não gostei disso, né? Até o decimal aí é ponto. Eu acho que você tem que padronizar e usar, pelo menos a gente tem que usar a BNT, né? Nos nossos TCCs, nossas dissertações, nossas teses, é obrigado a usar a BNT. Então, sugiro você ver isso aí, porque acho que gera confusão se a gente está lendo tudo em português, está usando o padrão brasileiro, e aí a gente vê um padrão que é internacional. Não é um grande problema, mas só acho que queria chamar a atenção. Não, esse ponto é bom mesmo. Inclusive, depois que eu enviei o texto para vocês, eu reparei isso, porque no computador, né, como o computador ele já está configurado para esse parâmetro, né, essa linguagem em inglês, sai assim mesmo, mas depois eu reparei, eu falei, nossa, eu tinha que ter trocado. Essa é uma observação muito boa mesmo. Tá bom. Você, ao falar, acho que você estava nervosa, você expressões erradas, tal, não sei o quê, mas acho que isso é normal. Eu acho que faz parte do aprendizado também, né, de nova engenheira, nova especialista aí no mercado. Você vai ter que aprender a falar e você vai ter que aprender a controlar um pouco a ansiedade. Eu sei que a gente dá aula tantos e tantos anos, muitos anos que eu dou aula, mas toda vez que tem aula dá um friozinho na barriga, eu dou as minhas gaguejadas, então é normal, tá bom? Eu só estou te chamando a atenção que deu para reparar que você estava um pouco ansiosa. Ana, o teu trabalho é espetacular, é muito bom, que nem eu te falei, se vocês não falam que era TCC e me falam que era mestrado, dissertação de mestrado, eu ia ser exatamente os mesmos comentários. O trabalho é espetacular, bem estruturado e tudo. Deixa eu te dar uma dica, que as conclusões suas, elas estão muito extensas, sabe? Eu acho que em qualquer trabalho científico,
a conclusão não é para você repetir o que você fez. Você fez aqui um resumo ao contrário, né? Olha, o objetivo era isso, lembra? A metodologia foi isso aí. Aí, entendeu? A conclusão tem que ser até aquele desenho que você colocou na apresentação, que tem uma lâmpada, né, tal, é insight, a conclusão é realmente o que você extraiu, você espremeu tudo isso aqui, o que saiu, entendeu? Eu acho que poderia ser mais sucinta, entendeu? E focar no que você realmente extraiu disso aqui, daquilo que você falou, daquela história da sociedade, de incorporar as demandas da sociedade no sequenciamento. Acho que isso que tinha que ser. Então, depois desse primeiro, talvez do segundo, já entrar direto com isso aí. Olha, esse trabalho comprovou que entra de sola. E aí, depois você coloca as tuas recomendações, que são legais também, mas elas têm menos peso do que a porrada. No momento, eu estou lendo tudo de novo, aí a porrada fica muito mais suave, entendeu? Então, acho que você pode ser mais sucinta e mais objetiva nessa conclusão, porque o trabalho merece. O trabalho é muito bom. Puxa vida, olha o resumo, o teu está espetacular. Eu li o resumo e falei, acabou, não precisa ler mais nada, já estou satisfeito, entendeu? Eu li o resumo da dissertação de mestrado, já estava feliz. Entendeu? Então, agora eu gostaria de ver, eu sugiro que você pense um pouco nas conclusões, para elas não diluírem os pontos-chave, que você conta muita história para chegar no ponto-chave, entendeu? Acho que você pode sintetizar isso daí, eu recomendaria isso. Tá bom? Pessoal, de minha parte era isso, eu dou parabéns de novo à Ana, trabalho espetacular, muito orgulhoso de ver jovens engenheiras de Minas saindo para o mercado com esse tipo de conhecimento, de discernimento e de experiência prática. Estou muito impressionado. E parabenizo também a Viviane pelo trabalho. Espetacular, Viviane. Muito obrigada, professor Jorge, né, por todas as suas considerações, né, a gente vai olhar essa questão para a Ana ter mais cuidado ao falar do sequenciamento tradicional, né, Ana, para você colocar também essa questão que os engenheiros de Minas, eles são muito preocupados em fazer a exaustão mesmo da reserva, né, não fazer lavra predatória, como o professor falou. O termo esterilizar também a gente vai observar, evitar os nomes, né, que ficaram muito repetitivos mesmo, o CBRR, que a gente vai incluir, né, Ana? E também observar as normas cultas, né, com a questão aí da tabela, a posição das vírgulas. Então, está tudo gravado, aí hoje, né, eu já vou disponibilizar o link para você fazer essas implementações. Então, seguindo aqui meu script, pessoal, agora eu passo a palavra para o professor Beck Nader, membro dessa comissão examinadora, para manifestar seus comentários, críticas e observações. Obrigado, Viviane, pelo convite. Obrigado, Ana, pela apresentação. Eu concordo totalmente com o Giorgio. Eu achei o trabalho de um nível muito bom. Fiquei muito feliz de ver a sua preocupação, Ana, em abordar esse tema, porque a responsabilidade socioambiental da nossa indústria está cada vez mais em evidência e é necessária para que a gente possa mudar a imagem da mineração no Brasil. Eu acho que aquela colocação que o professor Jorge de Tome fez com relação à nossa preocupação em trabalharmos com a mineração de uma forma responsável, ela vem já de bastante tempo. Ocorre que nós tivemos a infelicidade, por uma série de motivos que não cabe nesse momento a gente discutir, nem tentar teorizar ou especular, a ocorrência dessas grandes tragédias. E eu acho que a forma como você colocou a introdução do trabalho, ela poderia, talvez, denotar que sempre houve, dentro do exercício responsável da profissão, uma preocupação social, uma preocupação das responsabilidades. Porém, em função das tragédias que ocorreram, né,
A indústria tem a necessidade de se reinventar. Ela tem a necessidade de dar um passo adiante. E um desses passos adiante é justamente o tema do seu trabalho, que concordo também com o professor Giorgio, está muito próximo já de um mestrado, tá? Aliás, eu até te incentivo a tentar analisar um pouquinho essa linha, se você não deve evoluir nessa... Você pode muito bem ser uma engenheira de Minas, trabalhando numa boa empresa, como a Anglo, por exemplo, e desenvolver o seu mestrado profissional, por que não? Tá? Que, aliás, tem o mesmo valor que um mestrado acadêmico, do seu ponto de vista de titulação. Só que o nosso programa na UFMG, ele é mais flexível. As disciplinas são dadas em módulo. O Caetano fez conosco, né, Caetano? Fez muito bem. Sofreu um pouquinho, né, Caetano? Porque quer queiramos ou não. Não sofri não, foi bom, foi muito bom. Trabalhando é sempre difícil, né? Mas é muito mais factível. Mas então a minha contribuição para blendar o que o professor Giorgio falou e o que você escreveu seria essa contextualização histórica do porquê que houve essa subida de patamar. As outras colocações do professor Giorgio estão todas em linha com o que eu observei também, tá? A questão formal de pontuação de tabelas, tem algumas coisinhas também, são tão pequenas que eu não vou falar, mas tem uns probleminhas de português, inclusive na própria conclusão e as suas recomendações para trabalho futuro. Mas eu vou falar com relação à concisão que o Giorgio falou. Eu vou dar até uma recomendação que eu discuti muito com o próprio Giorgio quando eu estava fazendo o doutorado. Já tem um tempinho isso. Mas como é que a gente fazia, né, Giorgio? A gente colocava quais eram os objetivos do nosso trabalho, tá? Então, você elenca os objetivos do seu trabalho. Estão claros os seus objetivos. Você itemiza os seus objetivos. Quando você chegar no final, você tica os objetivos. Olha, eu quis alcançar este objetivo. O meu trabalho demonstrou uma frase que demonstra. Demonstrou esse segundo, uma frase que demonstra. Fica conciso, tá? Eu gostei de ver as sugestões para trabalho futuro. Acho que é importante, mas você pode ser um pouquinho mais concisa também, tá? Com relação à CBRR, nós temos aquela tabela onde a gente coloca a questão dos recursos e a questão das reservas, que você se baseou no JORC, tudo bem, mas a gente tem na CBRR, então vamos valorizar a CBRR. Nós estamos fazendo um esforço grande para a CBRR ter mais filiados de nível, né, bons filiados, e para a gente crescer a nossa massa crítica aqui, né, no Brasil. Tá? Uma outra coisa que eu observei também, Ana, não é uma crítica, aliás, tudo que a gente está falando aqui, mesmo que sejam críticas, elas são sempre construtivas, tá? Você citou naquela sua tabela, eu não me lembro o nome agora, de vários exemplos de operações no exterior que já praticam sequenciamento verde, né? Só que nós temos uma empresa que, inclusive, participou conosco na Brasil Mineral, um trabalho que você referencia várias vezes, que é o Grupo J. Mendes e a Ferromais, que já fazem sequenciamento verde. Eles já fazem a disposição do estéreo na cava. Eu acho que eles mereceriam ser citados também, tá? Ok? Ok. Se você tiver dúvida, qualquer coisa, você passa um e-mail para o Heitor ou para o Flávio, eles dão mais detalhes para vocês. De repente, se você quiser até ilustrar com uma foto da apresentação, eles têm uma imagem muito bonita da disposição de estéreo em áreas já lavradas. Eu acho que vale a pena, porque nós já temos essa massa crítica no Brasil. Tem muita gente preocupada com isso já, tá?
claro, não é pecado nenhum, nenhum erro a gente dar crédito, reconhecer o que já tem sido feito no exterior, bacana. Mas vamos valorizar o que é nosso também, tá? Eu acho que, para fechar as minhas observações, eu queria também, mais uma vez, reforçar o que o Jorge já falou. O seu trabalho está muito bom, Ana. Excelente mesmo, tá? Não é sempre que a gente vê um trabalho tão bem feito, tá? Principalmente em nível de TCC. Já vi alguns trabalhos muito bons, claro, e o seu é mais um daqueles que dá a satisfação máxima na gente de ver o aproveitamento, a dedicação e a competência, né, do engenheirando em colocar tudo aquilo que aprendeu, não só na escola, mas também nas oportunidades de estágio, né, no papel, tá? Então, estou muito feliz. Queria te parabenizar também, Vivi, porque isso mostra para nós como foi bacana, né, a sua interação com a Ana, a sua orientação. E fico feliz também de ver um tema que eu e o Giorgio trabalhamos recentemente, né, com o João Hilário e com a Vânia Andrade, ter sido já coberto, né, num TCC. E, aliás, eu ia te fazer uma pergunta, Ana, quase que eu esqueço. Quando eu estava estudando o seu trabalho, eu falei, vou perguntar para a Ana o seguinte, ela teve a ideia, Ana, você teve a ideia de fazer o trabalho antes do nosso seminário ou depois do nosso seminário? É uma longa história, Beck, assim, porque eu vim da engenharia ambiental, fiz um bom tempo de engenharia ambiental e mudei para Minas. Então, eu tinha na minha cabeça que eu queria ter muito um trabalho que conversasse um pouquinho com as duas. Em conversa com o Caetano, na verdade, eu conversei primeiro com a Vivi sobre essa vontade que eu tinha de um trabalho nessa linha. Ela me mostrou, me falou muito sobre o tema sequenciamento verde, me mostrou o trabalho da Luciana Faria também, que da UFOP, mestranda, né? Que foi uma excelente referência para esse meu estudo também. E aí, conversando com o Caetano, conversei com ele que eu queria tentar fazer um sequenciamento de colocar o material em fundo de cava. A minha ideia inicial era de rejeito. Aí ele me incentivou, me mostrou alguns estudos da própria Ângulo, e aí veio o sequenciamento verde, o que consolidou, o que me deu mais vontade, assim, o webinar, né? O que me deu mais vontade, assim, consolidou. Falei, não, realmente é possível fazer alguma coisa sobre o tema, e é um tema relevante, assim, né? Que tem sido muito discutido. O termo sequenciamento verde em si, quando eu coloco no Google, assim, não achei muitas coisas sobre. A primeira referência que tem atualmente, né, é o webinar e o trabalho da Luciana. Então, foi uma coisa que me interessou muito. Eu acho que esse termo a gente acabou criando de uma certa forma, né? Não sei, Giorgio. A primeira vez que eu vi, professor Beck... Ou surgiu assim? Foi no trabalho da Luciana que você foi um dos orientadores. Eu não sei se o principal ou o co-orientador, mas foi a primeira vez que eu vi o termo. A Luciana, a gente cunhou aquele tema naquela época, né? José Mendo. José Mendo foi o primeiro a cutucar a gente sobre isso. O Zé Mendo, o saudoso Zé Mendo, puxa vida. Ô Zé, deixa eu te perguntar uma coisa. Esse trabalho da Ana realmente ficou muito bom, né? Você já teve a oportunidade de discutir essa metodologia no âmbito da empresa? Quer dizer, vocês estão levando esse tema para um nível adiante, um nível de projeto ou algo assim? Sim, sim. Por conta de todo o decorrido, né, dos incidentes que ocorreram para trás, virou prioridade. Prioridade zero em termos de responsabilidade social, a gente trabalhar em alternativas mais sustentáveis, digamos assim, né? Não que, igual o professor Jorge falou, o sequenciamento tradicional ele já é pensado para você ter uma relação de sustentabilidade bacana, ok.
Só que hoje em dia está sendo pedido algo além para a gente. São estudos de rejeito filtrado, de codisposição de estéreo ou rejeito filtrado dentro de cabo, ou de rejeito em polpa. Então, são vários tipos de estudos que estão andando em paralelo aos trabalhos tradicionais nossos. Alguns ainda necessitam de vários aprimoramentos de tecnologia. Tá? Por exemplo, hoje é muito comum de se falar em rejeito filtrado. Para quantidades menores, é ok, é muito plausível hoje em dia. Mas quando você fala de uma produção em torno de 27 milhões de toneladas de rejeito filtrado ano, ainda tem uma série de incertezas. E as empresas estão trabalhando, e a Anglo está trabalhando muito forte, tá, professor Beck? A Anglo está investindo muito em tecnologia de rejeito filtrado, em tecnologia de codisposição em cava, são estudos que estão sendo feitos paralelos, inclusive o estudo que a Ana apresentou vem direto com o que está sendo planejado e estudado, inclusive em outras alçadas aqui da Anglo-América. Legal. A Anglo-América tem um corpo global, né? Nós temos um time técnico que são os heads de mineração, heads de novas tecnologias, que eles estão amplamente empenhados em descobrir a potencialidade dessas novas metodologias e tecnologias para mineração. Obrigado, Zé. Aí, o Giorgio achou um monte de coisa. O verde está na moda, né, Giorgio? Não, é exato. É só porque Mas, Giorgio, o verde está na moda. Está na moda, tá vendo? Mas é o seguinte, pessoal, Ana, não se preocupa, é que quando um orientando meu fala, olha, eu procurei e não achei, a primeira coisa que eu faço é isso, né? Então você viu, mesmo com aspas, tem quase 4.000 referências, então tem muito o que pesquisar nesse tema e tudo, tá? Desculpa, a liberdade não é para se preocupar, só que quando meus orientados falaram, professor, não achei nada, eu falei, me dá 0,08 segundos que eu resolvo o problema. Não, o professor Dom, você tem razão. É porque eu falei assim no sentido do sequenciamento verde, estudos aqui no Brasil, sabe? Esse termo, sequenciamento verde. Eu achei muitas coisas como green mining, ou então mining planning with sustainable concepts, alguma coisa do tipo, sabe? Certo. Isso realmente tem Beleza. muita coisa. Eu quis dizer mais do sequenciamento verde. Tá bom. Bacana, Vivi. Da minha parte é isso também, tá? Tá bom, professor Beck. Muito obrigado por todas as suas contribuições, né? A gente vai atentar para a questão das responsabilidades do engenheiro de Minas, para tirar aquela coisa lá que o engenheiro de Minas só está interessado no VPL, tá, Ana? Né? Como o professor Beck e o professor Giorgio pontuou, observar a norma culta e também incluir um exemplo, pelo menos um exemplo brasileiro naquela tabela, né? Que só tem exemplos internacionais. Então, seguindo aqui, né, o nosso cronograma, eu passo a palavra para o co-orientador, o engenheiro de Minas, José Caetano, membro dessa comissão examinadora, para também manifestar seus comentários, críticas e observações. Boa tarde, mais uma vez a todos. Primeiramente, Ana, meus parabéns pelo trabalho, tá? Trabalho, como o professor Beck e o professor Tom disseram, tá excelente, muito bom, tá? Tá num nível de formatação muito bom, ele está muito bem escrito, tá muito bem redigido e apresenta um tema que é essencial para as discussões de sustentabilidade mineral hoje em dia. Então, assim, se acertou na mosca, o tema é muito relevante e o trabalho foi muito bem feito, tá? Antes de fazer mais algumas considerações, vou falar um pouco da Ana. Eu tenho muito contato com a Ana em termos profissionais. E, para mim, a Ana é uma profissional exemplar. Ela já é, para mim, uma profissional exemplar. Tá? Ela é comprometida, ela é disciplinada, ela é responsável. Tá? E ela tem uma coisa muito bacana para uma engenheira de Minas que está iniciando carreira. Ela tem uma visão macro de mineração. Ela tem uma facilidade para enxergar o todo. Isso facilita demais o desenvolvimento dela na empresa.
ela, assim, ela aprende muito rápido, ela pega as coisas com muita velocidade, tá? É um prazer trabalhar do lado da Ana lá. A Ana, ela sempre está com um sorriso no rosto também, isso é muito bacana, tá? Em termos do trabalho, eu não tenho considerações adicionais ao que os professores fizeram, realmente, tudo dentro. Tem muita coisa que eu faço uma meia-culpa, tá, professores? Porque ela convive muito próximo do nosso jargão profissional, então a gente acaba influenciando. E, às vezes, o termo realmente não é o mais adequado, tá? Com relação ao trabalho, o trabalho ele é de suma importância hoje na mineração, porque a gente vive num cenário onde a mineração realmente ela está com uma lupa muito grande nos termos de sustentabilidade e responsabilidade socioambiental. Então, seu trabalho vem direto ao ponto ao que nós estamos vivendo hoje, em níveis não só nacionais, tá? Em níveis mundiais. Porque essa mesma preocupação que eu faço menção aqui em níveis nacionais, a Anglo-América, por exemplo, tem as mesmas preocupações na Austrália, tem as mesmas preocupações na África do Sul, ou na África em geral, ou até mesmo no Canadá. Então, assim, nós estamos falando de um tema global. Isso é muito relevante, isso é muito bacana. Tá? Nós estamos falando em codisposição de rejeito, de estéreo, de novas tecnologias, de novas metodologias de lavra, muito positivo. Tá? E tem um ponto que é central, que é o nosso principal desafio hoje, que é uma mineração cada vez mais segura e sustentável. E o seu trabalho vai de encontro a esse tema, tá? Visa também a mitigar ou minimizar ao máximo possível impactos socioambientais. Tá? E só para contextualizar, nós vivemos ainda com muitas incertezas, porque nós temos que avançar ainda em vários estudos, várias metodologias, várias tecnologias diferentes para viabilizar essas novas metodologias de disposição de estéreo e rejeito. Aí eu vou fazer uma consideração. O professor Beck, ele comentou sobre, hoje na Anglo, como a Anglo vê isso, né? Aí eu vou retornar 13, 14 anos atrás, quando eu estava lá na Companhia Siderúrgica Nacional, e a Companhia Siderúrgica Nacional, naquela época, já estava nesse dilema. A gente já tinha uma preocupação muito grande com o gerenciamento do estéreo quanto do rejeito. Tinha alguns trabalhos, inclusive com exaustão, porque lá são 4 cavas independentes, é muito mais, digamos assim, factível de se fazer um sequenciamento exaurindo áreas independentes. Então, teve todo um sentido lá de exaurir certas regiões e colocar estéreo dentro de cava, totalmente confinado. E só um último adendo, que a Ana fez uma pontuação que é muito importante. O trabalho é muito relevante, as metodologias são muito importantes, as novas metodologias e tecnologias, só que nem sempre nós vamos encontrar perfis de depósitos minerais, ou de cavas, ou de projetos de mineração que sejam adequados a esse tipo de sequenciamento. A própria cava da Anglo-América, da cava que a Ana mostrou, que tem 12, 13 quilômetros de comprimento, a gente não consegue fazer exaustão de áreas totalmente confinadas. Isso é um grande desafio. Quando ela fala que um dos pontos principais ali das próximas discussões é entender quais são as incertezas de geotecnia relacionadas a essa codisposição, é muito sério, porque quando a gente fala de fazer um depósito dentro de cava e ele não é um depósito confinado, ele é em costa, você vai precisar de estruturas de contenção de finos. Como que vai ser feito? Como que nós vamos compensar essa parte hidráulica em termos de desaguamento,
em termos de condições, ainda tem essa incerteza, nós não temos ainda estudos totalmente conclusivos. No mais, meus parabéns, tá? E conte com a gente aí para ajudar, se precisar, em termos de modificação dos termos técnicos e do trabalho, tá? Obrigado, José Caetano, mais uma vez pela parceria, né? Nossa segunda parceria em trabalho de conclusão de curso. Eu também gostei muito da nossa parceria no trabalho do Túlio, agora da Ana também com tema atual, relevante. Então, obrigada por todas as suas observações, e agora aqui retomando, né, eu vou retomar a palavra só para fazer pequenos comentários, porque eu e a Ana, a gente já se encontrou nos últimos meses bastante para falar sobre esse tema, né? Essa é uma oportunidade também para nós, professores, né, dividirmos com os alunos nossos pontos de vista com relação a um determinado assunto. E quando a gente pensou em falar de sequenciamento verde, a gente queria operacionalizar essa concepção, que para a gente era muito abstrata, e a gente queria trazer para a prática. Então, a Ana, o que eu achei de mais original do trabalho dela foi essa questão dela conseguir identificar um pushback. Ela identificou, porque ela conhecia muito bem a mina, como o Caetano falou, né? São 12 quilômetros de extensão, é uma mina muito comprida, então ela sabia de uma área ali que tinha maiores conhecimentos geológicos, então seria uma área que estava dentro também do direito minerário da empresa, e mais distante das unidades de conservação. Então ela falou assim, não, eu vou selecionar esse pushback aqui para fazer para forçar que o algoritmo, né, faça a exaustão desse pushback para possibilitar a deposição concomitante, né, do rejeito. Então, isso eu achei bem interessante, porque foi dela, eu não poderia fazer essa escolha. Ela fez porque ela tinha essa visão global, né, do empreendimento. A gente tinha uma suspeita também que o sequenciamento verde ia impactar muito o VPL, era a nossa primeira premissa, deve diminuir uns 10%, 20%, 30%, a gente não sabia quanto, mas, como ela bem colocou, toda mina é uma mina. Então, como tinha um pushback com características muito especiais também, né, e de acordo com a análise dela, o impacto no VPL foi menor que 1%, como ela colocou nas conclusões. E eu acho isso muito relevante porque, a princípio, a gente pensa que o VPL vai ser drasticamente reduzido, mas ela provou que não, ela provou que, pelo menos para essas condições iniciais, a gente não está falando em termos operacionais, né, porque a gente viu uma pulverização ali dos pontos de basculamento de estéreo, a gente sabe que isso é um desafio operacional, mas, digamos assim, Ana, passou da primeira etapa, né, ou seja, um VPL bem razoável, considerando um sequenciamento normal, né, não foi impactado em menos de 1%. Então, essa foi outra, digamos, conclusão, assim, que eu achei robusta no trabalho dela, que eu achei que ela quantificou isso. E o terceiro comentário, gente, que eu vou fazer com vocês é a questão da paisagem na mineração, né? Então, hoje em dia, a gente não tem uma disciplina ainda na UFMG que trata especialmente desse assunto. O professor Casagrande, eu vou conversar com o professor Beck sobre isso, eu ainda não conversei, mas está no meu planejamento, montar essa disciplina, porque essas questões estão sendo cada vez mais relevantes para a sociedade, e a gente está falando de uma região montanhosa de Conceição do Mato Dentro. Então, Caetano, eu vou te contar uma experiência pessoal que eu tive, e que esse resultado da Ana, né, de tentar pelo menos reconstituir um pouco a topografia, não vai chegar a ser o original, mas que me gerou um certo interesse, assim, né, subjetivo, que eu sou dessa região, né, da minha família lá de Conceição do Mato Dentro. E uma vez eu estava na Cachoeira de Tabuleiro, não sei se você conhece, que uma linha divisada direta para a mina. Você consegue ver
Eu não sabia até então, eu estava lá em cima, eu estava na cachoeira, eu não estava trabalhando. Mas aí eu estava lá sossegada, coisa e tal. Aí, de repente, eu escutei um trovão. Eu até achei que era chuva. E eu falei, gente, mas eu olhei, porque é um lugar meio isolado, assim, a gente consulta, né, se ia chover antes, eu já pensei numa tromba d'água, que eu ia morrer. Só que aí, na hora que eu olhei assim, o que estava acontecendo, estava eu e meu colega, a gente viu uma nuvem de poeira subindo. Ou seja, da cachoeira, a gente consegue ver o desmonte da mina. Então, é algo que, imagina um turista que está lá, a gente está a quilômetros de distância da mina, mas a gente consegue perceber a movimentação. E é claro que a gente vai, ao longo do tempo, também perceber essa diferença topográfica, né, dessa posição da cachoeira, que é a terceira maior cachoeira de Minas, tá, gente? É um ponto muito alto. Então, assim, foi uma coisa que eu sou engenheira de Minas, me incomodou. Eu imagino, assim, uma pessoa que não sabe nada, vai falar assim, né, destruição total, coisa e tal, estão acabando com o mundo, com as serras de Minas Gerais, e eu acho que qualquer iniciativa no sentido de recuperar um pouco a paisagem, mesmo que seja uma paisagem no horizonte, é uma coisa que tem muito valor subjetivo para a região, né, que você tentar manter, né, alguma coisa assim, que pelo menos lembre, né, então eu acho que o trabalho da Ana também conversou com esse valor subjetivo, apesar da gente não ter escrito. Então, é isso, pessoal. Agora, né, a nossa terceira fase, antes de determinarmos, né, a nota final, eu e os examinadores, né, eu gostaria de agradecer todos os ouvintes que participaram remotamente dessa apresentação e quero passar a palavra para quem tiver alguma pergunta ou comentário a respeito do trabalho da Ana. Eu vou só aproveitar aqui, desculpa, Viviane, eu só vou aproveitar para dar o parabéns também para o Caetano, não tinha percebido que ele era co-orientador, então parabéns pelo trabalho, realmente ficou muito bom para você também, Caetano. Obrigado, professor. Os maiores méritos são da Ana. Concordo com o Giorgio também, Caetano. Parabéns, viu, pelo Obrigado, apoio, Beck. pela coorientação. Ô, Viviane, eu gostaria então, eu vou ser bem breve aqui, eu acho que já foi muito bem falado por todos que o tema que a Ana escolheu é extremamente relevante, né, essa questão do sequenciamento verde. Mas eu queria ressaltar que, assim como o Caetano, que eu também trabalhei com o Caetano, ele também foi meu orientador, é uma pessoa sensacional que ajuda muito. Eu também tive o prazer de trabalhar com a Ana por um bom tempo e sei o quanto ela é uma boa pessoa, é extremamente inteligente, é a pessoa que se dedica muito nos trabalhos e tem potencial demais. Então, só parabenizar, desejar tudo de bom e uma carreira repleta de sucesso. Obrigada, Túlio. Também queria parabenizar a Ana. Eu acho que fica bem claro, né, que ela domina o tema, que ela gosta de falar sobre isso. E, assim, um trabalho de excelente qualidade, mas nível Ana, né? Não esperava nada menos disso. Então, parabéns, Ana. Você já tem muito sucesso, né, em tudo e que continue assim. Meus parabéns. Obrigada, Eu também quero Belinha. parabenizar a Ana, porque eu não trabalhei com ela no ambiente profissional, mas no acadêmico, sim, sempre foi isso aí, extremamente compromissada, muito bom, pessoa muito esforçada, muito trabalhadora, então só admiração mesmo, trabalho excelente. Futuro brilhante, sucesso, Ana. Obrigada, Ana. Eu também gostaria de Mais parabenizar. comentários, manifestações? Desculpa, professora. Eu também gostaria de parabenizar a Ana, porque todo mundo que acompanhou ela, né, a trajetória dela, a gente fica muito feliz por chegar nesse momento e ver o sucesso dela e todo o esforço que foi empenhado durante toda a trajetória profissional, que você continue essa pessoa esforçada, dedicada e muito sucesso, Vani. Obrigada, Jéssica, me acompanhou desde a engenharia ambiental até aqui. A dupla da vida, né? Eu queria parabenizar.
Eu queria parabenizar a Ana Luísa, realmente é uma pessoa muito especial, muito comprometida, responsável. Quantas vezes eu a vi levantar 3 horas da manhã para fazer trabalho e ficar fim de semana direto. Então, eu agradeço muito a Deus por tê-la, e ela é realmente muito responsável. E eu agradeço a todos vocês que contribuíram com o trabalho dela, porque realmente foi um crescimento, e as críticas realmente são críticas construtivas. Nós já havíamos conversado, claro que eu não entendo muito essa área, mas realmente eu agradeço muito vocês a participação e o carinho. Beijos para todo mundo, viu? Você é minha mãe, gente. Acho que até eu choro, não faz isso comigo, não. Parabéns, Pessoal, parabéns para a Débora também. Parabéns, Débora. Tudo de bom. então, plateia, mais dúvidas, comentários, manifestações? Então, ok. Agora eu vou pedir para. Então, está encerrada, tá, gente? A sessão pública de apresentação de trabalho de conclusão de curso da Ana. Eu vou pedir para todos saírem, menos os examinadores e co-orientador, que a gente vai passar para a segunda fase. Vivi, deixa eu só aproveitar e agradecer também, né? Queria agradecer a todo mundo que está aqui, né? Por ter disponibilizado um tempinho do dia para estar aqui. Os professores, né? Beck e o Tommy também, né? Pelo incentivo, pelos comentários que foram muito pertinentes. Muito obrigada mesmo pela presença. Queria agradecer você também, né? Por ter sido uma ótima orientadora. O Caetano, que assim, não tem nem palavras também para agradecer, me ajudou muito nesse trabalho, muito mesmo. Nossa, nem sei o que dizer, admiro muito ele como profissional também. E queria agradecer também, deixar meu agradecimento à Ângulo, também à América, né, por ter disponibilizado a mina do SAP para eu poder estudar, ao pessoal que eu trabalho lá comigo diariamente, que todo mundo me ajudou muito nesse trabalho também. E aos colegas e amigos de faculdades que falaram um pouquinho também, outros que eu sei que estão torcendo por mim. Agradeço mesmo de coração todo mundo. Era isso que eu queria falar. Muito bom, Ana. Então, você também tem que sair, tá? Todo mundo vai sair, vai ficar só eu e os examinadores, né? E o orientador. Aí, daqui a pouco eu te mando um zap para você entrar. Aí, tá bom, Vivi, obrigada. Desligando a... Deixa isso. Isso, agora só nós. Aí eu vou compartilhar aqui, gente, a ata, professor de o Beck e o Caetano está acostumado. A gente tem uma